Olá pessoal, bom dia para vocês, ou boa tarde, ou boa noite. E é muito bom estarmos juntos, né? E você, como é que você se encontra? Como é que você está? Está bem? Né? Ansioso para a volta às aulas? Nós também, ok? Mas enquanto isso, nós vamos ficando por aqui para aprendermos mais um pouco e desenvolver nosso conhecimento, ok? Que bom que você estará aqui conosco. A aula de hoje é sobre concordância nominal. Dando prosseguimento à aula da semana passada, que nós já vimos a concordância verbal, hoje nós vamos ver as principais, não são todas, as principais regrazinhas da concordância nominal. A palavra concordância é concordar, né? É concordar. Nominal, nome. Que nome é esse? O que significa nominal? São os artigos, os numerais, os pronomes, né? Os adjetivos. Então, tudo isso são chamados, na concordância nominal. Concordância nominal. Aí tem. Ocorre. Quando é que ocorre? Ocorre quando há concordância, quer dizer, ou quando existe concordância em gênero. O que quer dizer gênero? Masculino e feminino. E número, plural e singular, entre o substantivo e o adjetivo que o caracteriza. Olha aí. Então, essa é a regra geral. Então, tudo, né, todos artigos, os numerais, os pronomes, os adjetivos, eles devem concordar com o sujeito, ou seja, com o substantivo. Olha aí, ó. A menina estudiosa passou no vestibular. Ó o adjetivo estudiosa. Eu posso dizer a menina estudioso? Está concordando? Não concorda. Então, olha, tem que concordar. Artigo, olha, a menina estudiosa. Se for o menino estudioso. Tá vendo o adjetivo, ó, estudiosa, porque refere-se à menina, e estudioso porque se refere-se ao menino. As meninas estudiosas, olha o plural, olha, tá vendo? Ó? O plural, masculino, plural. As meninas estudiosas, olha o adjetivo, ó, estudiosas. E o menino, ó, os meninos estudiosos. Então, nesse caso aí, está concordando. Essa frasezinha toda está concordando. O adjetivo, olha, o artigo e o adjetivo estão concordando com o substantivo, meninos, ok? Tá vendo aí que está toda uma concordânciazinha? Adjetivo caracterizando vários substantivos. Quando esse adjetivo, ele se refere-se a mais de um substantivo, ó, o adjetivo concorda em gênero, número, com o substantivo que está mais próximo. Então, nesse caso aí, qual é o adjetivo, qual é o que está mais próximo? Então, nesse caso, esse adjetivo ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Olha aí, ó, a faca e o garfo. Primeiro, a regra diz quando vários substantivos. Quais são os substantivos que tem aí? Ó? Tem a faca e o garfo, dois substantivos. Ó, dois substantivos, faca e garfo. Então, ele vai concordar com o mais próximo. Ó, a faca e o garfo dourado. Ó, então veja que o adjetivo está concordando com o garfo dourado. O garfo e a faca dourada estão na gaveta. Tá vendo o adjetivo dourada? Está concordando com o substantivo mais próximo, que é faca. As facas e os garfos dourados. Tá vendo? Então, o adjetivo no plural, ele concorda com o substantivo no plural, mais próximos, ok? Ó, garfos dourados. Os garfos e as facas douradas estão na gaveta. Olha, o adjetivo concordando com o substantivo, facas. Facas douradas. Eu não posso dizer facas dourada. Não, ela tem que ir para o plural. Se o substantivo está no plural, né, facas, então o adjetivo também tem que concordar com ele, tem que ir para o plural, douradas, ok? Agora,
com substantivo do mesmo gênero, no singular, o adjetivo pode ficar no singular ou no plural. Agora, veja só. Observe que nesse primeiro exemplo que eu passei para vocês aí, faca, a faca e o garfo. Então, veja que são gêneros diferentes, né? Quando for gêneros diferentes, olha, a faca é feminino, o garfo masculino. Então, nesse caso, concorda com o mais próximo. Mas, a regra diz, mas quando esse gênero, ele for do mesmo gênero, dois do mesmo gênero, por exemplo, dois do gênero feminino ou dois do gênero masculino, então ele pode concordar. Ele tanto pode ir para o plural, o adjetivo tanto pode ir para o plural, como o adjetivo pode ficar no singular. Olha o exemplo. Primeiro nós vamos ver aqui, ó. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O Senhor é quem sabe. Eu nunca vi, é até uma piadazinha, né? Mas eu coloquei isso aqui para mostrar que essa palavra branco, ela também pode, ela está certa também. Olha a regra, diz assim, ó. Viram a rua e a casa deserta? Olha, observe que aqui tem dois substantivos. Rua e casa. A rua, a casa, dois gêneros, dois substantivos do mesmo gênero. Gênero é feminino. Então, ela pode concordar. Ela tanto pode ficar na terceira pessoa, do singular, ó, deserta, como ela pode ir para o plural, desertas. Ó, viram a rua e a casa deserta, viram a rua e a casa desertas. Então, por que essa pode? Pode porque é do mesmo gênero. Quando tem o mesmo gênero, o adjetivo tanto pode ficar na terceira pessoa do singular, como ela pode ir para o plural aí. Então, nesse caso aí, aquela frasezinha lá de cima, ela também poderia entrar brancos também. Estaria certa? Estaria. Outra. Com as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso e é permitido. Aqui diz, ó. Com as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido, o adjetivo permanece no singular. No singular e no masculino, mantendo-se invariável, quer dizer, não muda. Quando não há a presença de artigos ou outros determinantes do substantivo. Então, veja só. Isso é interessante, ó. É proibido fumar neste local. Vocês talvez já tenham visto essa placa em algum local, né? É proibido fumar neste local. Essa palavra é proibido, ela está correta. Porque é proibido masculino, olha, é proibido. Ela só vai mudar, essa palavra só vai mudar se ela viesse acompanhada de artigo, mas não tem artigo aí, então fica, é proibido fumar. E aí tem outras placas que diz assim, ó, proibida entrada de estranho. Essa placa, o que é que vocês acham? Está correta? Proibida a entrada de estranho? Ela não está muito certa, porque teria que ter um artigo. Proibida a entrada de estranho. Então, o certo seria proibido entrada de estranho. Proibido entrada de estranho. Mas se viesse um artigo, então nesse caso seria proibida a entrada de estranho. O aviso aí. É proibido a entrada de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face. Então, essa palavra, esta frase aí também está certa. Por quê? Ó? Proibida a. Olha o artigo aí, ó. A entrada. Então, nesse caso, quando vem o artigo, então a palavra proibido vai concordar com esse artigo. Tem que concordar ou proibido, se não vier o artigo, mas quando vier o artigo, então fica proibida. Ok? Aprendeu direitinho?
Olha aí outro exemplo. É proibido visitação das instalações durante o horário laboral. É necessário respeito e tolerância. Então, a palavra proibido, é necessário, é bom, elas são invariáveis, elas não mudam, elas só vai mudar se vierem após artigos, pronomes ou alguma coisa que concorde com ele. Mas se não, fica no masculino, ou seja, ela não muda, né? Quando há presença de artigos, olha explicando, ou outras determinantes do substantivo, o adjetivo varia em gênero e número. Olha aí, como expliquei para vocês, ó. Proibido a, né? Proibido a visitação a instalações durante o horário laboral. Então, por que proibida? Por que foi que mudou de proibido para proibida? Porque tem um artigo, olha, a, ok? São necessários muito respeito e muita tolerância para se viver em sociedade. Ó. São necessários. Veja que a palavra necessário houve uma concordância. Necessários, muito respeito, são necessários. Olha o verbo ser, são necessários. Poderia dizer, são necessários. Ficaria, não soa bem. Agora, se fosse, né, é necessário, tudo bem, mas são necessários. Então, necessário está concordando aí com o verbo são, ser, né? Ok? Terceiro, com as palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e quite. Aí tem a diretora mesmo, ou a diretora mesma iniciou a reunião. O que é que vocês acham nessa placazinha aí, nesse quadro? A primeira ou a segunda? A diretora mesmo ou a diretora mesma? Já acharam? Então o certo seria mesma, porque concorda com o sexo da pessoa que está falando. Se é masculino, eu não posso dizer eu mesmo, eu mesma. Não. Masculino diz eu mesmo. Se for mais de um, então nós mesmos. Se for umas mulheres falando, nós mesmas. Então, a palavra, todas essas palavras, anexo, mesmo, obrigado, incluso, quite, ela vai concordar com o gênero sexual da pessoa que está se expressando, né? O homem diz obrigado, como você está vendo aí. O homem diz obrigado, a mulher diz obrigada, né? Eu já ouvi algumas mulheres, talvez sem saber, dizendo assim, obrigado. Não, é obrigada, porque refere-se a obrigada, porque esse obrigada, esse adjetivo vai concordar com o gênero sexual, quer dizer, o gênero masculino ou feminino. Quem fala é o gênero masculino, então nesse caso obrigado. Quem fala é o gênero feminino, então vai dizer obrigada. Do mesmo jeito essas outras palavras, por exemplo, eu próprio, nós próprios. Mas se fosse algumas mulheres falando, nós próprias. Se fosse uma mulher falando, era nós, eu própria. Então, todas elas vão concordar com o gênero masculino ou feminino de quem está falando. Por favor, leia as informações, informações anexas. Olha, as informações. Agora, se fosse cartas, então se fosse a carta, seria cartas anexas. Se fosse documentos, documentos anexos. Então, essa palavra ela vai concordar com o substantivo a que se refere. As próprias professoras, olha essa palavra aqui, as próprias professoras. Por que próprias? Porque está concordando com o gênero feminino. Elas, mulher, né? Gênero feminino, elas próprias. Se forem professores, seria os próprios professores, né? Então está concordando aí. Eu e você estamos quites, né? Eu e você estamos quites com as prestações, com as nossas obrigações. Eu e você estamos quites, né? Então veja que essas palavras ela vai concordar com a pessoa que está falando, com o gênero da pessoa que está falando.
Com as palavras bastante, caro, barato, muito, pouco, longe e meio, as palavras bastante, caro, para muito, pouco, longe e meio, embora invariável, o que significa invariável? A palavra invariável é aquela que não varia, quer dizer que não muda, não há uma mudança. Elas não variam quando forem advérbio. Então essas palavras, quando forem advérbio, elas não mudam, elas são invariáveis. Deve concordar em gênero e número com o substantivo que caracterizam enquanto adjetivos. Então, nesse caso, elas irão concordar exatamente com os adjetivos, ok? Eles vão concordar com os adjetivos em gênero e número. Aqui, ó, essa chargezinha que diz assim, ó, estou meio nervosa. Estou meio nervosa. E o outro diz, aceita meia xícara de chá de camomila? Olha essas duas expressões, meio e meia. O que é que vocês acham? Está certo? Está. Né? Então, ó, a palavra meio, eu já escutei alguém dizer assim, olha, hoje estou meia nervosa. Uma mulher dizendo, eu estou meia nervosa. Não. Essa palavra, ela é meio, porque ela é invariável, ela é um adjetivo, ó, meio nervosa, ó, meio nervosa, pouco nervosa, muito nervosa. Tá vendo que é um advérbio? E quando for um advérbio, então nesse caso ela não muda. Então a palavra correta é meio. A pessoa que chegou aí, ó, realmente ela empregou a palavra correta, é meio. A porta está meio aberta, é a palavra meio, não é meia aberta, né? E o outro está assim, aceita meia xícara, né? Correto. Por que mudou? Porque nesse caso essa palavra aí, meia, é numeral. Quando for numeral, me dê meia xícara de arroz, me dê meio saco, meia melancia, né? Então, nesse caso, quando for numeral, ela se flexiona, quer dizer, ela muda, ok? Numeral. Quando for a advérbio, ela não muda, ela fica invariável. Aí, ó, há bastantes alunos interessados na palestra, ó. Há bastantes. Então, nesse caso, a palavra bastante, mesmo, ela está aí, ó, bastantes alunos, nesse caso aí, ela está sendo empregada como adjetivo. Como adjetivo, então, nesse caso, pode haver uma variação. Bastantes alunos interessados. Tá concordando, ó, bastante. Eu posso dizer há bastante alunos. Olha, já não concorda, ok? Deixe a porta meio aberta. Deixe a porta um pouco aberta, muito aberta, pouco aberta. Então, nesse caso é um advérbio. Nesse caso, advérbio, então não vai mudar, é meio. Não posso dizer deixe a porta meia aberta. Não concorda. A palavra é meio. E a outra? Essas compras ficaram muito caras. Ó, essas compras. Então, compras caras. Mudou aqui, ok? Compras caras. Porque nesse caso aqui, caras está como adjetivo e não como advérbio. Vou comprar aqueles chinelos baratos. Ó, a palavra baratos está aí como adjetivo e não como advérbio. Então, por isso que se flexionou. Chinelos baratos. Eu não posso dizer chinelos barato. Não concorda. Concorda comigo, né? Não há uma concordância. Apenas preenchi meia folha de papel com as informações necessárias. Olha, meia folha. Por que meia em vez de ser meio? Não, porque meia está aí como numeral. Meia folha, 2 folhas, 3 folhas, mas é meia folha. Então, correto. As informações necessárias. Informações necessárias. Eu não posso dizer informações necessárias no singular. Informação necessária, informações necessárias. Então, a palavra necessárias, ela vai concordar com o substantivo, como vocês estão vendo aí. Ok? Com as palavras alerta e menos. As palavras alerta e menos, embora atuem
como adjetivo são advérbios, permanecendo sempre invariáveis. Quer dizer, ela vai permanecer sempre invariável, quer dizer, não muda. Aqui, ó. Os cachorros ouviram barulho e ficaram alerta, né? E ficaram alerta. Então, nesse caso, a palavra fica invariável, quer dizer, não muda. Por que não muda? Porque a palavra alerta e menos, embora atuando aí como adjetivo, elas são advérbios, né? E permanecem invariáveis, não muda. E o outro, assim há menos confusão. Eu não posso dizer assim há menos confusão, menos confusão. Como a regra já diz, alerta e menos, mesmo elas permanecerão invariáveis por serem advérbios, ok? Mesmo dentro do contexto, estando soe um pouquinho como adjetivo, mas elas são advérbios. Então, fica invariável, não muda. E aí estou propondo esse pequeno texto para que vocês refaçam, né? Reescrever ele novamente, substituindo as palavras que estão grifadas. Escreve todinha a frase, só vai mudar as palavras que estão grifadas. Por exemplo, aí ó, era um sábado sombrio, a porta do velho casarão estava meia. É meia mesmo? Né? Não, está errado. Então você vai colocar todas essas palavras aí concordando. Então nesse caso é meio, meio, aberta. Eles próprios. Está correta essa palavra? Eles próprios? Não, eles próprios. E assim vai, ok? Então todas essas palavras aí você vai colocar, onde tiver em negrito, você substitui por a palavra correta, que todas elas estão erradas de acordo com a concordância nominal. Ok? Então, boa sorte para cada um de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Faça a atividadezinha e até o próximo, ok? Tchau!